Feliz Céu, que nós queremos saudar você. Você que está aqui no Rincão do Meu Senhor. Nós estamos no período de férias, né? Muitas pessoas estão de férias. Vem a Canção Nova nesse período, graças a Deus. E por vir aqui, está participando conosco. Por isso eu quero saudar você. Nós estamos no 4º dia do ano novo. E como o Padre Jonas nos ensinou, desejar um feliz céu, um feliz ano novo, eu quero desejar para você, feliz céu. Deseja para seu irmão do lado direito, do lado esquerdo, feliz céu para você. Para você, meu irmão, minha irmã, que nos acompanha através da Rádio Canção Nova, através da TV, da internet, que nesse momento está conosco rezando. Você que nos acompanha na reprise, tantas e tantas pessoas aqui no Brasil e além Brasil, em outros países. Aproveita esse momento de oração nas reprises para estar rezando conosco. É com você também que eu quero desejar um feliz céu para você e para toda a nossa equipe, os nossos câmeras que evangeliza tão bem com cada imagem que eles captam e é levada ao ar. Deus abençoe cada um, a sua missão, esse ministério, esse serviço de vocês que avançam o reino de Deus. Deus abençoe você, as meninas da produção, a direção, a iluminação, o áudio. É uma companhia de pesca maravilhosa que doa a vida para que o reino de Deus avance. E também quero desejar um feliz céu para o nosso querido Padre Marlon. Feliz céu, Antonieta. Menina, deixa eu lhe contar. Conte, Padre. Deus agiu tanto na minha vida, no programa de ontem. Eu fui tão agraciado que Deus me trouxe de novo hoje para completar a obra em mim. Porque quando a gente vem para um momento desse, para servir, a gente pensa, vou dar, vou partilhar, não é? É verdade. De fato, a gente veio para servir. Mas o primeiro agraciado somos nós mesmos. Eu fui para Taubaté ontem de volta, chorando daqui até lá. Nossa Senhora. Eu chorava e agradecia e chorava, de gratidão a Deus, por tanto que Deus fez na minha vida, na nossa vida, na vida do povo dele, tão amado por ele. Amém. Por isso, com o nosso pai, Monsenhor Jonas, feliz céu! Eu também fui muito agraciada e ainda estou impactada com o que Deus está fazendo conosco, através da sua palavra, da sua liturgia, que nós vamos dar sequência rezando no dia de hoje. Meu querido irmão Cassiano, feliz céu! Feliz céu, querida, que alegria estarmos juntos aqui. Eu estava de férias, né? Tô voltando hoje, graças a Deus. Graças a Deus, voltando bem. E já chegando com essa boa notícia, feliz céu. Isso já move o nosso interior, já vai mexendo com a gente, mexe com o nosso coração, nos desinstala. É verdade. Fomos feitos para o céu, feliz céu. É muito bom, Deus abençoe. Nosso digníssimo, querido, sabe, porque eu gosto de chamar, porque ele é um grande músico, carinhosamente, de Johann Sebastian Bach. Nossa, que privilégio, hein? Que privilégio, maravilha, é isso aí. Estamos aqui trilhando o caminho do céu, né? E o Cassiano tem um recado para dar para a gente sobre uma missão que a gente precisa falar aqui, né, Cassiano? Lá em Maringá, no dia 23, faz favor. Aproveitando aqui, né, povo de Deus, dia 23 agora de janeiro, nós vamos estar num evento para empreendedores católicos, né, uma noite de louvor com o tema Deus sabe o que é melhor para nós, lá no Teatro Marista em Maringá, às 19 horas. Então tá o recadinho dado, muita gente aqui de Maringá mandando mensagem que está acompanhando em casa, e eu quero desejar para vocês também, feliz céu, né, todos vocês aí do Paraná e de todo o nosso Brasil. Graças a Deus. É o avanço do reino de Deus através do carisma Canção Nova. É esta graça que nós estamos experimentando até a volta de nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos começar cantando, louvando ao nosso Deus. Vamos juntos.
Envia do alto do céu tua graça. Envia do alto do céu tua bênção. Envia do alto do céu tua graça. Envia do alto do céu tua bênção. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, ouvi-nos, Senhor. Mais uma vez, peçamos ao Senhor, envia sobre nós. Envia do alto do céu tua graça. Envia do alto do céu tua bênção. Envia do alto do céu tua bênção. Envia, Senhor. Envia do alto do céu tua graça. Envia do alto do céu tua bênção. Levantemos os nossos braços assim, ó. Pai das misericórdias, pedindo ao Pai. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, ouvi-nos, Senhor. Mais uma vez, peça ao Pai. Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, Pai das misericórdias, ouvi-nos, Senhor. E o Pai nos ouve através do seu Filho Jesus. Jesus, que é a expressão da misericórdia, o rosto da misericórdia. Jesus, que é a misericórdia do Pai. Jesus é a misericórdia do Pai, que nos ouve, que viu a nossa necessidade e que veio até nós através do seu Filho. E Ele fala a nós na sua palavra, no Evangelho de São João, no capítulo 1, nos versículos de 35 a 42. No dia seguinte, João estava lá, de novo, com 2 dos seus discípulos. Vendo Jesus caminhando, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos ouviram esta declaração de João e passaram a seguir Jesus. Jesus voltou-se para trás e, vendo que eles o seguiam, perguntou-lhes: Que procurais? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre. Onde moras? Ele respondeu: Vinde e vede. Foram, viram onde morava e permaneceram com ele aquele dia. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que tinham ouvido a declaração de João e seguiu Jesus. Ele encontrou primeiro o próprio irmão Simão e lhe falou: Encontramos o Cristo, que quer dizer Messias. Então conduziu-o até Jesus, que lhe disse, olhando para ele: Tu és Simão, filho de João. Tu te chamarás Quefas, que quer dizer pedra. Eu te louvo, ó Pai,
Ó Pai das misericórdias, por esta palavra. Eu te louvo, Senhor, porque como nós estávamos rezando, nós estamos neste dia seguinte. E nós queremos, ó Pai, nos apresentar no dia seguinte. No dia seguinte que nós necessitamos, talvez passamos a noite chorando, talvez passamos a noite entristecido, talvez passamos a noites desesperançosos, mas nós estamos no dia seguinte desse dia, desta noite, e neste dia seguinte, Senhor, nós contamos com a Tua graça, e neste dia seguinte, Senhor, nós queremos experimentar a graça que João neste evangelho experimentou. Senhor, João te viu caminhando. Sim, Senhor, eu vejo, eu sinto e sei que Tu és um Deus que caminha no meio do Teu povo, que caminha ao nosso lado, que está conosco e que muitas vezes nós não sentimos a Tua presença no caminho. Senhor, eu estou no caminho também. Senhor, os meus irmãos também estão no caminho. Estão caminhando, Senhor, uns caminhando apressadamente, outros caminhando lentamente, outros caminhando, caindo e levantando, Senhor, diante de tantas situações, mas nós estamos caminhando. Outros, Senhor, estão à beira do caminho. Sim, Senhor, quantos irmãos e irmãs estão à beira do caminho nesta hora, de repente estendendo a mão, pedindo um socorro, clamando aos céus, e Tu estás passando, Tu vem caminhando, Tu vem, Senhor, olhando e fitando o olhar, o coração, a alma dos Teus filhos, Senhor, que necessita de Ti. Jesus, caminha conosco. Jesus caminha e vai ao Teu encontro. João viu Jesus caminhando, e Jesus está caminhando na tua história. Jesus está caminhando na tua vida. Jesus caminha no meio dos teus problemas. Jesus caminha no meio das tuas dores, dos teus sofrimentos. Jesus caminha. Ele não é parado. É um Deus que está constantemente em movimento. E porque está em movimento, o seu movimento derrama o seu Santo Espírito sobre nós, para que também com esta coragem, com essa força, caindo e levantando, nos erguemos para caminhar junto com Ele, para dar passos junto com Ele. Jesus, Tu estás caminhando. Jesus, João apontou, Tu és o Cordeiro de Deus. Jesus, eu quero caminhar contigo. Jesus, fortalece os meus pés, os meus joelhos, não só os meus, mas dos meus irmãos, para que possamos caminhar contigo. E caminhando contigo, Senhor, possamos ser instrumentos também para apontar que Tu és o Cordeiro de Deus. Senhor, permita que a nossa vida seja essa seta que aponte o Cordeiro, que mostre a Ti, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, o Salvador, o Mestre, o Cristo Messias, o Emanuel, o ungido. Jesus, permita que dentro da minha casa, Senhor, eu caminhando contigo, os meus, possa ver em mim a Tua presença. Jesus, dai-me a graça para que a minha vida, Jesus, seja como João, que Te aponte. É isso que eu Te peço, Senhor. E é isso que eu peço para tantos irmãos e irmãs que ora conosco nesse momento, que se coloca na Tua santa presença, que cada irmão, que cada irmã, onde estiver agora, na sua família, na sua casa, no seu setor de trabalho, seja ungido pelo Teu Santo Espírito, para que a sua vida, as suas atitudes, seja também como a de João Batista, que apontou o Messias, que apontou o Cristo. Senhor, olha a necessidade daqueles que estão no setor de trabalho e que está passando uma luta muito grande, meu irmão, minha irmã, você que está no seu setor de trabalho,
e que ora conosco agora, e que está vivendo uma grande luta, receba a graça e o poder do Espírito Santo. Não tenha medo, porque o Senhor guerreia contigo. Esta luta não é tua, é do Senhor. E se você confiar completamente, se abandonar no Senhor, a tua vida vai ser para apontar o Cristo, para apontar o Senhor, o Cordeiro de Deus, que tira os pecados do mundo. Sim, Senhor, é esta graça, com esta passagem do Evangelho, que nós queremos, Senhor, te pedir agora. João, ele apontou o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, o Senhor, e porque ele apontou, os seus discípulos imediatamente seguiram o Cristo. E eu fiquei rezando e meditando: Senhor, os que estão comigo seguem Jesus, porque eu apontei Jesus. Senhor, os que estão comigo na minha casa, o meu marido segue Jesus, porque a minha vida indica Jesus, o Cordeiro de Deus. Os meus filhos estão seguindo Jesus, porque na minha vida está apontando e indicando o Cordeiro de Deus. Os meus netos estão crescendo e vendo Jesus, porque a minha vida está traduzindo que eu estou apontando Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, dá-me essa graça. Dá-me essa graça, Senhor, de em toda a minha vida caminhar para que os que estão comigo sigam o Cristo e não a mim. Os que estão comigo vejam o Cristo e não a mim. Peça essa graça ao Senhor. Peça essa graça ao Senhor. Eu quero ousadamente te pedir essa graça. Talvez você que está aí sofrendo com o seu marido que ainda não experimentou a graça de Deus, ou o seu filho, peça essa graça. Senhor, eu preciso experimentar que Tu és o Cordeiro de Deus, porque experimentando o Senhor eu vou conseguir com a minha vida te apontar. E talvez, meu irmão, minha irmã, você apontando o Cristo, os seus, vendo você, vai seguir a Cristo como os discípulos de João. Vai seguir o Senhor, que a sua vida seja este caminho, esta seta, onde os teus caminhem para seguir o Cristo, porque vê que os teus pés estão no caminho do Cristo. Senhor, olha os meus pés. Eu não quero mais, Senhor, a partir de hoje, de agora, que os meus pés se desviem nem para a esquerda, nem para a direita, mas que eles caminhem, Senhor, na Tua direção. Mas que eles caminhem, Senhor, o movimento deles seja para Ti, Senhor, e não para mim mesma. Que os meus pés, mesmo nas minhas quedas, Senhor, mesmo nos meus fracassos, quando eu caio nos pecados, Senhor, os meus pés, eles podem me sustentar, levantar, mas quando eu levantar, eu quero caminhar na Tua direção, Senhor, porque atrás de mim tem a minha família, tem os meus, Senhor, tem os meus irmãos, tem a minha comunidade Canção Nova. Sim, Senhor, com os meus pés, Senhor, eu quero dar passos para Te seguir, Senhor. Não seguir a humanidade, mas seguir a Ti, Senhor. Não permita, Senhor, que os meus passos, que os meus pés parem nas limitações humanas, as minhas, dos meus irmãos, da minha comunidade, mas que eu, Senhor, caminhe contigo, Senhor. Eu sei que é árduo, eu sei que é doloroso, eu sei que seguir os Teus caminhos, Senhor, nós vamos parar no Calvário. Eu sei, Senhor, eu sei que quem trilha o Teu caminho vai chegar até o Calvário. Talvez, Senhor, eu nem cheguei perto, nem estou perto. E no primeiro vento forte, e na primeira situação difícil, eu já estou escabelada, já estou chorando, já estou dizendo até que estou sofrendo demais. Mas, Senhor, o caminho do Calvário, ele é forte, ele é estreito, ele tem quedas, como Tu caiu,
mas tu levantou. Senhor, eu ouvi um chamado, como tu chamou a Pedro, como diz essa palavra. Um dia também eu ouvi, eu quis e eu vim. Senhor, me dá a graça de eu não desviar o meu caminho, dessa minha estrada reta, Senhor, te seguindo. Vá até o Calvário. Sim, Senhor, a minha alma treme, dói, eu sinto, mas quero, Senhor, ter a coragem de não sair desse caminho, porque eu sei, Senhor, que depois do Calvário, da cruz, tem um caminho glorioso, que lá não vai existir mais dor, não vai existir mais sofrimento, não vai existir rancor, não vai existir murmuração. Sim, Senhor, eu quero esta graça. Sim, Senhor, porque aqui, este mundo, esta terra, o que vivemos, o que passamos, nada se compara à graça que tu tens preparado, Senhor, para nós. Sim, Senhor, eu quero essa graça. E esta passagem também é muito linda, porque quando Jesus viu os 2 discípulos seguir, Jesus pergunta: o que procurais? E eu fiquei meditando, o que é que eu estou procurando no seguimento a Jesus? O que é que eu tenho procurado para a minha vida no seguimento de Jesus? Eu tenho procurado a mim mesma? Eu tenho procurado fazer a minha vontade? Eu tenho procurado fazer os meus gostos, o meu querer? Ou eu quero procurar o Senhor para ver aonde Ele mora? O Senhor só respondeu: vinde e vede. E nós só vamos ver se seguirmos e experimentarmos a graça do Senhor. Porque o texto aqui não diz o que os apóstolos viram, nem o que eles viu aonde o Senhor morava. Mas eles foram. E à medida que eles foram seguindo o Senhor, eles foi vendo. Eles foi vendo. Senhor, eu quero ir. Senhor, eu quero caminhar para ver a tua morada. Sim, Senhor. A impressão que eu tenho é que eu nem sei o que eu estou dizendo quando eu digo, quando eu falo, eu quero ver a tua morada. Porque o sentimento que vem no meu coração agora é um sentimento de que é doloroso. Mas ao mesmo tempo que é doloroso, é uma dor que vai ter sentido. Que vai ter sentido da presença eficaz de Jesus. Que vai ter sentido da mão do Pai sobre nós. Que vai ter sentido porque o Espírito Santo vai nos fortalecer. Jesus, eu quero experimentar essa graça. Eu quero ir. Eu quero experimentar, Senhor. Eu quero experimentar essa graça. Eu quero, Senhor. Para poder dizer para os meus irmãos, encontramos o Cristo. Para poder dizer com a minha vida, eu encontrei Jesus Cristo. Para dizer na minha casa para o meu marido, Sebastião, eu encontrei o Cristo. Para dizer para as minhas filhas, Tiana, Tuane, Tayana, Cid Clay, eu encontrei o Cristo. Para dizer para os meus netos que estão crescendo, olha, eu encontrei o Cristo. Eu quero, Jesus, dizer para a minha comunidade Canção Nova, eu encontrei o Cristo. Eu quero dizer para os meus parentes, para os meus irmãos, para as pessoas que nos ouvem, que nos vê agora, para você que talvez esteja também nesta procura, eu encontrei o Cristo. Tenhamos essa coragem de experimentar essa graça e de ir avante, buscando e procurando onde o Senhor mora. Onde o Senhor mora? O Senhor mora nos corações. O Senhor está no coração daquele que é tão próximo e que muitas vezes a gente não vê. E que eu preciso olhar e dizer para o Padre Marlon, eu encontrei o Cristo. Porque eu estou vendo o Cristo na alma do Padre Marlon. Padre, eu encontrei o Cristo. Eu preciso dizer para o Cassiano, eu encontrei o Cristo. Preciso dizer para o Sapa, eu encontrei o Cristo. Na alma, na vida deles. Senhor, dá-me essa graça
Porque nós só experimentamos isso pela ação do Espírito Santo. Quando nós deixamos cair por terra a nossa humanidade cega. E não deixa a gente ver o Cristo no outro. Senhor, dai-nos essa graça. Senhor, derrama o teu Espírito sobre nós. Para que caia por terra a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa mania de querer aparecer, Senhor. E que muitas vezes nos cega tanto que nós não conseguimos caminhar na tua direção, não conseguimos te enxergar, te ver no outro, na situação, nos fatos dos acontecimentos. Senhor, ajuda-nos. Senhor, socorra-nos, porque eu quero com a minha vida proclamar e dizer: encontramos o Cristo, eu vi o Cristo. Vem, Senhor. O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação está nos abençoando, Antonieta, de uma maneira fora do comum. Amém, eu creio. Estamos no 4º dia deste ano da graça de nosso Senhor de 2017. E a canção nova é da palavra de Deus. Amém. É pautada na palavra. Até o Senhor Jonas gosta de dizer que muitos entendiam o seu sobrenome como da Bíblia. Padre Jonas Abib, Padre Jonas da Bíblia. Muita gente dizia: o Monsenhor Jonas da Bíblia, Monsenhor Jonas Abib. Pois bem, e caminhando, nós que somos da palavra, e no dia seguinte, e no dia seguinte, e no dia seguinte. É isso que estamos ouvindo, ouvimos ontem, estamos ouvindo hoje. Você estava orando, e o Senhor estava tocando muitos corações. Sim, há muitos corações. Muita gente preocupada com: será que os meus se encontrarão com Deus? Será que os meus se voltarão para o Senhor? Será que os meus haverão de se salvar? Pois eu sinto muito forte. É muito claro para mim. É uma clareza que não é humana. Não se trata de um raciocínio lógico a partir da palavra, mas sim de uma iluminação que Deus nos dá pela palavra pregada com poder e rezada e cantada. A clareza é esta. Meu irmão, minha irmã. Sim, meu irmão, minha irmã. Se você quer que Deus ganhe os seus nesta manhã, deixe-se ganhar primeiramente você por Deus. Quando Deus me ganha, Deus ganha os meus. Amém, eu creio. Quando Deus me ganha, Deus ganha os meus. Erga suas mãos. Diga comigo: Pai das misericórdias. Pai das misericórdias. Deus de toda consolação. Deus de toda consolação. Estou preocupado. Estou preocupada. Muito preocupado. Muito preocupada. Com a salvação dos meus. Com a salvação dos meus. Mas se tu me dizes nesta manhã. Mas se tu me dizes nesta manhã. Que primeiramente queres ganhar a mim. Que primeiramente queres ganhar a mim. Ganha-me, Senhor. Ganha-me, Senhor. Toma-me, Senhor. Toma-me, Senhor. Apodera-te de mim, Senhor. Apodera-te de mim, Senhor. Eu creio. Eu creio. Se o Senhor me ganhar. Se o Senhor me ganhar. Tu ganharás os meus. Tu ganharás os onde meus. Quer que estejam. Onde quer que fazendo o que estiverem fazendo. Fazendo o que estiveres fazendo. Ganha-me, Senhor. Ganha-me, Senhor. Sou teu. Sou para tua. ti. Para contigo. ti. Contigo. Em ti. Em ti. Quando algo foge do comando lá em casa, Antonieta, ou até mesmo na minha comunidade missionária, lá na Missão Seis Santos, a primeira coisa que eu penso não é onde foi que a minha família errou,
Onde foi que meus filhos espirituais se enganaram? Não. Que brecha eu dei. Que brecha eu dei. Então eu digo, se eu me converter, a minha família se converterá. Amém, eu creio, sim. Se eu fechar as brechas, se eu jejuar e orar, se eu me penitenciar, se eu me colocar no segmento do Senhor, como fizeram os discípulos de João, Deus ganhará os meus. É um efeito cascata. É como um dominó. E Deus vai ganhando, os dominós vão se derrubando. A segunda certeza que o bom Deus me concede, e Ele já está curando e tocando a muitos corações neste sentido, é exatamente esta: meu irmão, minha irmã, queira que os seus sejam mais de Deus do que de você mesmo. Amém, amém, Senhor. O Senhor me mostra esposas aqui e também em casa, e estão a orar: Senhor, que o meu marido se volte para mim. Isso, Padre. Mas se o seu marido se voltar para você do jeito que ele é, do jeito que ele está, vai continuar tudo do mesmo jeito. Eu não vou rezar para o seu marido voltar para você, minha irmã. Padre, não vou rezar. Não vou rezar para o seu marido voltar para você. Eu oro agora ao Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que o seu marido se volte para Deus. Se ele se voltar para Deus, ele se voltará para você. Amém? Amém. Tome posse disso, minha irmã. Filhos que estão nas drogas. Ora, levante seu braço. Sim, vamos ficar de pé. Estamos num grande combate espiritual. O Pai agindo poderosa, santamente em nós, por meio do seu Filho, na força do Santo Espírito. Pais muito preocupados com seus filhos trilhando caminhos de trevas, de escuridão, nas drogas do mundo e no mundo das drogas. E estes pais estão pedindo que os meus filhos se voltem para mim. Não é esse o caminho. Você ouviu? João apontou o caminho, é Jesus. E os discípulos de João seguiram a Jesus. Pense agora no seu filho, na sua filha. E agora, pelo poder da oração, cubra seu filho e sua filha de uma santa proteção espiritual e traga seu filho, sua filha para Deus. Eles se voltarão para você, pai e mãe, à medida que forem se voltando para Deus. Quanto mais o marido é de Deus, mais ele é da sua esposa. Quanto mais a esposa é do Senhor, mas ela é do seu companheiro. Quanto mais os filhos são de Deus, mais são dos seus pais, mais os honram, mais os obedecem, mais os enaltecem. Sim, também muitos empregados. A situação está delicada. E não apenas para o empregado, mas também para o empregador. E há empresários que agora estão pedindo uma bênção. Sim, empresários, desde pequeninas a grandes empresas. E estes empregadores estão dizendo: os meus empregados estão contra mim. Pois o Senhor agora lhe diz: volte pela oração e pelo testemunho de fé, os seus empregados, os seus colaboradores, para Deus. Se eles se voltarem para Deus, se voltarão para você. Quem se volta para Deus, se volta para o irmão. Tome posse, tome posse. O Pai das misericórdias e Deus de toda consolação está nos curando, está nos libertando.
Há uma pessoa com câncer no estômago, tão ferida, tão machucada, por conta da família que não a ouve. Ela se sente sozinha. É uma mulher de meia idade que agora conosco reza. O Senhor lhe cura o câncer agora. E também lhe diz: volte pela oração e pelo testemunho de fé. Qual testemunho de João Batista? Volte essas pessoas para mim, e elas se voltarão para você. E você está sendo curada do câncer no estômago por conta da decepção. Ninguém te ouvia, ninguém te dava atenção. Agora você entende. É a Deus que devem dar atenção. Se dão atenção a Deus, haverão de dar atenção a você. Tome posse, agradeça a Deus. Tome posse, agradeça a Deus. O Senhor também ele está tocando em uma família que os pais se revoltaram porque o seu filho mais velho, você tem 5 filhos, mas o seu filho mais velho deu a notícia que ele se sente chamado ao sacerdócio. E ele vai trilhar esse caminho. E os pais estão entristecidos, até ponto de dizer: meu filho resolveu ser padre. Não, Deus o chamou. Não se revolte. Não se revolte, porque é um chamado de Deus. Quanto mais o seu filho for de Deus, mais ele vai ser da família. Quanto mais ele se entregar a Deus, ele vai abençoar a sua família por causa da sua entrega total a Deus. Agradeça e não tenha medo de ofertar com gratidão e alegria esse teu filho que foi chamado por Deus. Andoria laba, erga os seus braços. Cantemos, cantemos ao Espírito, cantemos, oremos. Andará labado, ora lacadoria labadiri. Olhar somente a ti, Senhor. Olhar somente a ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em teu altar e não olhar atrás. Eu senti forte mesmo cantar essa canção. Perfeito. Nós vamos cantá-la mais uma vez, mas porque o Senhor agora está dando uma injeção de ânimo a muitos que agora Amém. estão conosco em oração. Amém. Muitos que estavam desanimados, muitos que perderam a força, a vontade, até mesmo para continuar a sua caminhada, o seu seguimento a Cristo. Amém. Pais e mães que desistiram até mesmo de ir à Santa Missa, de levar os seus filhos, de ir como família ao encontro do Cristo. O Senhor agora está reanimando, o Senhor está trazendo esse ânimo novo àqueles que estavam desanimados. Meus irmãos, assim como esta palavra está me provocando, assim como esta palavra está tirando de mim agora uma decisão, você também precisa tomar a sua decisão de seguir a Cristo, assim como aqueles discípulos de João que somente ouviram João falar: eis o Cordeiro de Deus, e foram e partiram atrás de Jesus. O Senhor está nessa manhã nos provocando a mais uma vez, ou dessa vez para valer, tomarmos uma decisão no nosso seguimento a Ele,
porque Ele deseja realizar maravilhas na nossa vida. Está aí a resposta de muitas coisas, as respostas que muitos estão procurando, a solução que tantos estão procurando, correndo atrás, o seguimento a Cristo. Procure a Cristo, vai atrás de Jesus e tudo mais vai acontecer na tua vida. Não é uma promessa, mas é uma certeza, porque o Senhor estará do seu lado e você vai profetizar, declarar para o mundo ouvir: eu encontrei o Cristo e sou a pessoa mais feliz deste mundo. Por isso, esta é a minha decisão neste dia. Eu sou de Cristo. E você pode dizer isso batendo no seu peito: eu sou de Cristo. Eu, Cassiano, sou de Cristo. Diga da sua família também: a minha família é de Cristo. Somente de Cristo. Eu sou de Cristo. Por isso, Senhor, esta é a minha decisão neste dia: olhar somente a Ti. Diga isso ao Senhor mais uma vez: olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor. Olhar somente a Ti, Senhor, e não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Todas as vezes que a gente tenta olhar para trás, o caminho que já caminhamos é muito maior do que a gente possa imaginar. E se a gente olhar para trás, a gente enfraquece. Mas quando nós olhamos para frente, a coragem vem de ir e de chegar àquele ponto de partida. O Senhor também está tocando em muitas pessoas. Você que já vive uma vida religiosa, talvez em uma comunidade ou em uma congregação, você que esmoreceu, você que está desanimado a ponto de dizer: eu não tenho vocação. Isto é mentira. Você tem vocação, o Senhor te chamou, e nesse momento Ele age na tua vida, restaurando o teu chamamento, o teu chamado. O Senhor restaura agora as tuas forças. O Senhor restaura a tua vocação. O Senhor restaura o teu sim. Você já caminhou muito, não tem como voltar atrás. Se você voltar atrás, o caminho de voltar é muito maior do que o seguir à frente. O Senhor está te dando essa coragem de persistir, de voltar a caminhar. Pela graça dEle, não desista da tua vocação. Não desista do teu chamado. Olha para o Senhor. Olha para o Senhor, que Ele vai te dar a força. O caminho com o Senhor é longo, mas a gente chega. O caminho do Senhor é chegada certa. É chegada certa. Não desista do teu chamado, da tua vocação. Não desista da tua família. Você que pensou abandonar a tua família, o Senhor te envolve agora com a sua graça. Não desista, você chegou até aqui. Você casou, você tem filhos. No nome de Jesus, aceite esse chamado de viver com santidade o matrimônio. A tua vocação ao casamento. Você chegou até aqui. Não desista dessa vocação tão linda. Não desista, é chamado, é missão de Deus. O Senhor volta o seu olhar para ti. O Senhor volta te abençoando, te dando coragem de você persistir e seguir o Senhor no seu caminho de matrimônio. Tu não estás sozinho. Tu não estás sozinho, meu irmão, tu não estás sozinho, o Senhor caminha contigo. Claro, você sozinho não vai aguentar mesmo sustentar um casamento, mas com o Senhor está falando para um homem. Com o Senhor, você vai ser potencializado
no teu matrimônio para sustentar a tua família em todos os sentidos. Primeiro, na força espiritual, porque você vai ser o primeiro a seguir o Cristo, e porque você segue o Cristo, os teus te seguirão. O Senhor te toca, não desista da tua família. E erga o seu braço. Vamos orar neste combate, nesta intercessão pelas famílias, pelos vocacionados e vocacionadas, por todos nós, vocacionados a ser de Cristo, vocacionados a ser de Deus. Nosso primeiro chamamento, nosso primeiro chamado é ser de Deus. Não desista de ser de Deus. Senhor está mendigando o nosso olhar, mendigando o nosso coração. Quando começamos o programa, eu tinha graça de ver o Senhor entrando por ali. Mas Ele entrava bonito. Ele entrava com vestes novas, reluzentes. O programa foi avançando. Os minutos foram se passando. E a cena de Jesus agora já não é mais a mesma. Agora já vejo Jesus estrupiado. Estrupiado. O entendimento é este. Eu comecei com jeito e já estou terminando todo desajeitado para salvar você e sua família. Amém. Eu vim com jeito, mas já estou todo estrupiado, porque o Pai das misericórdias e Deus de toda consolação assim permitiu. Aqui na nossa Bíblia, Antonieta, veja o subtítulo que está deste trechinho para o dia de hoje. Os primeiros discípulos. Os primeiros discípulos. Ora, meu irmão, minha irmã, você ouviu o relato dos primeiros discípulos. E nós quem somos? Os últimos discípulos. Os obreiros da tardinha. Somos da última hora. O Senhor entrou formoso, mas já está estrupiado. O Senhor está mendigando o olhar, que olhemos só para Ele, mendigando o coração, que sintamos só por Ele, que o sintamos, que somente a Ele sintamos. Mas o Senhor está também pedindo radicalidade. Amém. Tenha coragem de fazer tudo o que for possível para você morar no céu e a sua família morar no céu. Tenha coragem de se chagar, de se sujar, de se descabelar, de se desfigurar. Tenha a coragem. O testemunho de João Batista foi radical. Quando eu vejo o povo indo ao deserto, eu vejo o povo de Deus indo à Canção Nova. Amém. Como iam ao deserto ouvir João, vem a canção ouvir Monsenhor Jonas e a sua companhia de pesca. Amém. É isso. Tenha coragem, se necessário for, perder algo, se necessário for, perder tudo, para ganhar tudo e dar tudo para sua família. Amém? Amém. Amém? Amém. Amém? Amém. Como o Monsenhor Jonas diz, se você está aplaudindo, é porque você entendeu. O sentimento que vem no meu coração, Padre, é que nós queremos caminhar para a glória, mas nós não queremos passar pela cruz. Por isso que Jesus se mostrou glorioso primeiro para o Senhor e depois mostrou estrupiado na cruz. Não tem como ter um casamento glorioso se não passar por aqui. Não tem como ter um marido glorioso se não passar por aqui. Não tem como ter filhos gloriosos se não passar por aqui. Não tem como termos uma comunidade gloriosa se não passar por
Cristo na cruz. É o nosso caminho. No segmento, vai passar por aqui. E os olhos de Jesus na cruz, morto na cruz, nos vê, fita-nos. Até os olhos de Jesus misericordiosos é o mesmo de Jesus na cruz. Os olhos de Jesus ficou, depois da sua morte, entreabertos. Diz os cientistas que estudaram o sundário, né? Ficou entreabertos, porque ele nunca deixou de nos fitar, de nos olhar. Cantemos mais uma vez, olhar somente a Ti, Senhor. 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 E não olhar atrás. Seguir Teu caminhar, Senhor. Seguir sem vacilar, Senhor. Prostrar-me em Teu altar e não olhar atrás. Se olharmos atrás, não vamos ver a glória que está aqui. A glória ultrapassa. Se olharmos atrás, não vamos ver a glória. Nós precisamos, para alcançar a glória, para ver a glória, continuar caminhando, olhando para o Senhor com seu olhar que nos atrai. E o Senhor nos atrai constantemente. E é por isso também que nós voltamos neste momento para orar por todas as pessoas que nos pedem oração. Hoje nós estamos orando também pelo aniversário de casamento de Portela e Carmen, de São Luís do Maranhão, que são sócios evangelizadores que estão aqui na Canção Nova, olha que lindo, para comemorar o aniversário de casamento. Quantos anos? 35. Chegarei lá em nome de Jesus. Eu fiz 29, dia 27 de dezembro. Que coisa mais linda. A gente chega passando aqui com isso, não é? Com Jesus na cruz. Isso mesmo. Eu que o diga. O que eu quero trazer também, colocar, é o nosso querido Carlos aqui, que trabalha com a gente. Olha que coisa mais linda, está fazendo aniversário hoje. Uma salva de palmas para eles também. Que bênção de Deus. Deus abençoe sua vida, Carlos. Deus abençoe você, meu querido. Vai ficar aqui para receber a bênção do sacerdote do seu aniversário. Com todos os irmãos e irmãs que estão fazendo aniversário hoje. Pela missão de Sérgio Portela, né, por todos da Fazenda Esperança. Também por Bruno, né, de Piauí, em Minas Gerais. Pela família Almeida, a família Tomás. Por todos os pedidos nós colocamos nesse Pai Nosso. Acreditando na graça que foi derramada e que continua sendo derramada na nossa vida nesse momento de oração, de tantos que foram atingidos que a gente nem consegue mensurar. Rezemos juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Glória a Deus. Que beleza, hein, Padre? Já avançamos um bocadinho? Com certeza. 11%. Oh, glória a Deus. Vamos aplaudir a Deus 11%. e aos irmãos que nos ajudaram, 11%. Olha, esse projeto Dai-me Almas, ele é tremendo. Cada vez que a gente se abre na graça de Deus, de acreditar que não é um projeto humano, não é um projeto humano. É um projeto de Deus. Deus quis assim. E porque Deus quis assim, Ele nos anima a continuar
no projeto que é dele, que não é nosso. Então eu queria convidar você, com toda alegria, a nos ajudar através dos produtos do Davi. Nós temos aquele CD de oração maravilhoso, né, Cassiano? CD maravilhoso do Márcio Mendes, né? CD de canções e orações, rezando aí pela cura, pela libertação, assim como tantos outros produtos, né? Do Padre Marlon também, está aqui à sua disposição. Exatamente, os Você livros. pode ligar agora, né? 0 operadora 12 3186 2600 ou pela internet loja.cançãonova.com ou através de um revendedor porta a porta e adquirir esses produtos que nos levam para Deus. E outra coisa, seja ousado, ligue e fala, vou me associar, eu quero ser um evangelizador. Vou entrar nessa companhia de pesca, porque não somos nós sozinhos que evangelizamos, não. Você precisa tomar posse. Eu sou um evangelizador, eu sou um missionário, porque eu estou nesta companhia de pesca, sustentando através do projeto Dai-me Almas. Vamos receber a bênção de nosso Senhor para selar toda a graça e toda a manifestação da sua misericórdia sobre nós no dia de hoje. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Já colocando o acampamento das famílias do próximo final de semana. Amém. Deus hoje mexeu muito com a família. Amém. Por intercessão da Mãe de Deus e nossa Mãe, a Rainha das Famílias. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. cançãonovaplay.com. Assine já!